Marcos Ribeiro mantinha a cabeça baixa enquanto caminhava pelos corredores lotados da Escola Estadual Getúlio Vargas, sua mochila de carteiro de couro surrada pendurada no ombro. Aos 17 anos, era magro e ágil, com cerca de 1,75 m de altura, cabelos escuros que caíam sobre a testa e olhos castanhos profundos que pareciam absorver tudo sem revelar nada. 3 semanas no segundo ano do ensino médio nesta nova escola, e ele ainda era o forasteiro. O aluno transferido do outro lado do país que falava baixo e almoçava sozinho. O sol da manhã entrava pelas altas janelas do corredor principal enquanto os alunos corriam para suas primeiras aulas. Marcos navegava pelo caos com eficiência praticada, mantendo-se nas paredes e evitando contato visual. Ele havia aprendido essa técnica de sobrevivência em suas escolas anteriores. Fique invisível, não cause problemas. Era mais fácil assim, mas a invisibilidade, Marcos havia descoberto, nem sempre era proteção. Olha só, veja o que temos aqui. A voz pertencia a Tiago Brito, o astro do time de futebol americano da Getúlio Vargas e rei indiscutível da hierarquia social. Tiago tinha 1,90 m de altura, ombros largos que preenchiam sua jaqueta do time, cabelo loiro areia perfeitamente penteado e o tipo de sorriso confiante que vinha de nunca ter sua autoridade questionada. Ao lado dele estavam seus 2 seguidores mais leais, J. Moraes, magro e malvado com olhos verdes calculistas, e Cauã Valério, atarracado e agressivo com mãos que pareciam gostar de fazer punhos. Marcos sentiu seus músculos se tensarem instintivamente, mas se forçou a continuar andando. Apenas continue se movendo. Não se envolva. Não vale a pena. Ei, novato, estou falando com você. A voz de Tiago carregava aquele tom particular de ameaça que fazia com que outros alunos inconscientemente se afastassem e desviassem o olhar. O corredor havia ficado mais silencioso, as conversas diminuindo para sussurros enquanto todos sentiam o potencial para drama. Marcos parou de andar. Ele se virou lentamente, sua expressão cuidadosamente neutra. Sim? O sorriso de Tiago se alargou. Sim? É só isso? Sem olá, Tiago, ou bom dia, Tiago. Onde estão seus modos, garoto transferido? J riu, um som agudo que ecoou nos armários. Talvez eles não ensinem modos de onde ele vem. De onde era mesmo? Alguma escola barra pesada lá em São Paulo? Respiração profunda. Conte até 10. Vá embora. Marcos havia prometido ao pai que evitaria problemas nesta escola. Recomeçar significava exatamente isso. Recomeçar. Sem mais problemas. Sem mais ligações de diretores. Sem mais olhares decepcionados de sua mãe quando ela tinha que sair do trabalho mais cedo para outra reunião sobre os problemas de comportamento de seu filho. Eu estava indo para a aula, Marcos disse calmamente, ajustando sua mochila de carteiro. Ah, estava. Tiago se aproximou e Marcos sentiu o cheiro de colônia cara misturado com o cheiro artificial de shakes de proteína. Bem, aqui está a coisa, Ribeiro. Este é meu corredor, minha escola, e eu não me lembro de ter te dado permissão para usá-lo. Cauã bufou com risadas. Permissão, gostei dessa. A multidão de alunos havia formado um círculo solto agora, fingindo organizar seus armários ou verificar seus telefones, enquanto obviamente ouviam cada palavra. Marcos reconheceu o padrão. A armação, o público, a destruição sistemática da dignidade que os valentões aperfeiçoavam como uma forma de arte. Ele já tinha visto isso antes. Inferno, ele já tinha vivido isso antes, mas desta vez seria diferente. Desta vez, ele não os deixaria empurrá-lo longe demais. Só não hoje. Desculpe, Marcos disse, embora a palavra tivesse gosto de cinzas em sua boca. Eu vou dar a volta. A mão de Tiago se estendeu e agarrou o ombro de Marcos, parando-o no meio do giro. Eu não disse que você podia ir ainda.
O contato enviou um flash de raiva incandescente pelo peito de Marcos e por apenas um momento sua fachada cuidadosamente controlada rachou. Seu corpo mudou quase imperceptivelmente, peso caindo para as pontas dos pés, ombros se alinhando, mãos se movendo para uma posição mais equilibrada. Era sutil, mas estava lá. Tiago não percebeu, nem Jota ou Cauã, mas outra pessoa percebeu. Dona Patrícia, a professora de química, apareceu na borda do círculo como um árbitro entrando em um ringue de boxe. Cavalheiros, o sinal tocou há 2 minutos. Sugiro que todos vocês encontrem o caminho para a aula antes que se encontrem na detenção. A mão de Tiago caiu do ombro de Marcos, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Marcos. Essa conversa não acabou, Ribeiro. Ansioso por isso. Marcos respondeu calmamente, embora cada instinto gritasse para ele dizer algo muito diferente. Algo que terminaria esta conversação permanentemente. Enquanto a multidão se dispersava e Tiago se afastava com sua comitiva, Marcos ficou sozinho no corredor por um momento, respirando profundamente. Ele girou os ombros 1 vez, 2 vezes, sentindo a tensão em seus músculos como molas enroladas, esperando para serem liberadas. Não hoje, ele se lembrou, mas se eles continuarem insistindo... O pensamento se esvaiu quando Marcos se dirigiu para sua primeira aula de História Avançada, onde passaria os próximos 50 minutos tentando se concentrar na independência do Brasil, enquanto sua mente repetia cada segundo do encontro no corredor. Ele se jogou em seu assento na última fila, pegou seu caderno e tentou se concentrar na palestra do senhor Henrique sobre a resistência colonial à tributação portuguesa. A ironia não passou despercebida. Durante o almoço, Marcos encontrou seu lugar habitual em uma mesa perto do canto dos fundos do refeitório, onde podia observar o complexo ecossistema social da Getúlio Vargas, permanecendo em grande parte invisível. O refeitório era dividido em territórios claros. Os atletas dominavam as mesas centrais, as líderes de torcida e as garotas populares reivindicavam a área perto das janelas. Os alunos de teatro se agrupavam em torno das máquinas de venda automática e vários outros grupos estabeleciam seus respectivos territórios com a precisão de estrategistas militares. Marcos tinha acabado de desembrulhar seu sanduíche de mortadela quando Tiago e sua turma apareceram em sua mesa. "Podemos sentar?" Tiago perguntou, embora já estivesse puxando uma cadeira. Jota e Cauã o flanquearam como guarda-costas, criando um triângulo intimidante ao redor da pequena mesa de Marcos. "País livre", Marcos respondeu, embora seu maxilar se contraísse ligeiramente. "É isso que eu gosto em você, Ribeiro", Tiago disse, acomodando-se em sua cadeira com casualidade exagerada. "Você é tão agradável, é revigorante na verdade. A maioria das pessoas nesta escola tem opiniões, atitudes, mas você apenas segue o fluxo." Jota abriu um saco de salgadinhos com um estalo desnecessariamente alto. "É como ter um animal de estimação. Um animal de estimação quieto e bem comportado." Cauã riu. "Ele faz truques também?" Marcos continuou comendo seu sanduíche, mastigando lentamente e deliberadamente. Em sua visão periférica, ele podia ver outros alunos olhando, alguns com curiosidade, outros com a expressão desconfortável que as pessoas usavam ao testemunhar algo, que sabiam que estava errado, mas não tinham intenção de parar. "Sabe o que eu acho?" Tiago se inclinou para a frente, sua voz diminuindo para um sussurro de confidencialidade fingida. "Eu acho que você está com medo. Eu acho que por baixo de todo esse ato de garoto novo, quieto e misterioso, você é apenas outro covarde que tem muito medo de se defender." O sanduíche virou papelão na boca de Marcos, mas ele continuou mastigando. "Estou certo?" Tiago insistiu. "Você está com medo de mim, Ribeiro?"
O Marcos engoliu, tomou um gole de sua água e olhou para Tiago diretamente nos olhos pela primeira vez desde que o confronto começou. Não, ele disse simplesmente. A única palavra pairou no ar entre eles como um desafio. O sorriso confiante de Tiago vacilou ligeiramente. Não, não, Marcos repetiu, sua voz calma e constante. Eu não tenho medo de você. Jota e Cauã trocaram olhares. Isso não estava indo de acordo com seu roteiro habitual. Tiago se recuperou rapidamente, seu sorriso retornando com força total. Bem, então, se você não está com medo, talvez você gostaria de provar isso. Há uma festa nesta sexta-feira na casa do Cauã. Os pais dele estão fora da cidade. Por que você não aparece? Mostre a todos o quão durão você realmente é. Era uma armadilha, e todos eles sabiam disso. O tipo de armação que resultaria em Marcos sendo publicamente humilhado ou espancado, provavelmente ambos. A jogada inteligente seria recusar educadamente e continuar evitando o confronto. Mas algo havia mudado em Marcos durante esta conversa. Alguma linha interna havia sido cruzada. Claro, ele disse, eu estarei lá. Tiago piscou, claramente não esperando aceitação. Ótimo, ótimo. Sexta à noite, 8 horas. Não traga nenhum amigo. Ah, espere, você não tem nenhum. Os três se levantaram para sair, mas Tiago parou e olhou para trás. Ah, e Ribeiro, use algo legal. Não gostaria que você se sentisse mal vestido para sua própria humilhação. Depois que eles saíram, Marcos sentou-se sozinho com seu sanduíche meio comido e pensou em promessas. Ele havia feito uma promessa ao pai sobre evitar problemas. Ele havia feito uma promessa à mãe sobre ficar longe de brigas. Ele havia feito uma promessa a si mesmo sobre recomeçar na Getúlio Vargas. Mas algumas promessas, Marcos estava começando a perceber, eram mais difíceis de cumprir do que outras. O resto da semana passou em uma estranha espécie de tensão suspensa. Tiago e seus amigos não incomodaram Marcos diretamente, mas sua presença estava sempre lá. Um comentário sussurrado no corredor, risadas que o seguiam para as salas de aula, a mensagem sutil, mas inconfundível, de que algo estava vindo. Marcos se viu caindo de volta em velhos padrões, apesar de seus melhores esforços. Em seu quarto, todas as noites, ele repassava as formas que seu pai havia ensinado a ele. Os movimentos precisos e fluidos das artes marciais mistas que tinham sido tão parte de sua infância quanto aprender a andar de bicicleta. Jab, direto, cruzado, chute circular, queda. A memória muscular ainda estava lá, afiada e confiável após anos de treinamento. Seu pai, Diego Ribeiro, havia sido um lutador profissional de MMA antes que uma ruptura do LCA encerrasse sua carreira e o empurrasse para o treinamento. Marcos havia crescido em academias, aprendendo o jogo de pernas antes que pudesse amarrar seus sapatos corretamente, entendendo alavancagem e tempo antes de entender álgebra. Quando tinha 15 anos, conseguia se defender contra homens 2 vezes maiores que ele. Mas lutar profissionalmente e lutar no ensino médio eram 2 coisas muito diferentes. Uma era esporte, a outra era problema. O lutador mais perigoso é aquele que ninguém sabe que pode lutar, seu pai costumava dizer. A surpresa é a arma mais poderosa que você tem. Sexta-feira chegou com um calor fora de época e Marcos se viu parado na varanda da frente da casa de Cauã Valério exatamente às 8 horas. A casa era um monumento suburbano expansivo, com gramados bem cuidados e uma garagem para 3 carros. A música pulsava de dentro e Marcos podia ver silhuetas se movendo pelas janelas. Uma festa adolescente típica em pleno andamento. Ele quase se virou e foi embora. Em vez disso, ele tocou a campainha. Cauã abriu a porta com um copo de plástico vermelho na mão e uma expressão surpresa no rosto. Puta merda, ele realmente apareceu. O anúncio passou por cima da música e Marcos sentiu a energia da festa mudar quando as cabeças se viraram em sua direção.
Ele entrou, observando a cena. Talvez 40 ou 50 alunos amontoados na sala de estar e na cozinha, o caos clássico de uma festa em casa, com os móveis encostados nas paredes e todos se esforçando demais para parecer que estavam se divertindo mais do que realmente estavam. Tiago emergiu da cozinha, com seu sorriso característico firmemente no lugar. Ribeiro, que bom que você pôde vir. Posso te oferecer uma bebida? Algo para acalmar seus nervos? Estou bem, Marcos respondeu, examinando a sala e observando as saídas, a colocação dos móveis, os potenciais obstáculos, velhos hábitos. Vamos, não seja antissocial, é uma festa. Tiago gesticulou em direção ao centro da sala, onde um círculo de alunos havia se formado em torno do que parecia ser algum tipo de jogo. Estávamos prestes a jogar um joguinho. Momento perfeito. Marcos reconheceu vários rostos da escola, alguns curiosos, alguns desconfortáveis, todos observando para ver o que aconteceria a seguir. Ele também reconheceu a armação. Seja qual for esse jogo, não seria divertido para ele, mas recuar agora só pioraria as coisas. Na Getúlio Vargas, a reputação era tudo e a covardia era uma mancha que nunca saía. Que tipo de jogo? Marcos perguntou. O sorriso de Tiago se alargou. Simples. Chama-se confiança. Duas pessoas ficam frente a frente e uma pessoa tem que confiar que a outra pessoa não vai machucá-la. É tudo sobre construir relacionamentos, sabe? Quebrar barreiras. Jota ergueu uma bandana vermelha. Uma pessoa é vendada, a outra pessoa... Bem, digamos apenas que eles testam o quanto de confiança realmente existe. O círculo de alunos havia crescido agora, formando uma arena improvisada. Marcos podia sentir a expectativa na sala, a respiração coletiva suspensa de dezenas de adolescentes que sentiam a violência se aproximando como uma tempestade no horizonte. Parece divertido, Marcos disse calmamente. Quem vai primeiro? As sobrancelhas de Tiago se levantaram ligeiramente. Bem, já que você é o convidado de honra, pensei que você deveria ter o privilégio. Jota aqui será seu parceiro. Marcos olhou para Jota Moraes, magro, malvado e já flexionando os nós dos dedos com antecipação. Então, ele olhou ao redor do círculo de rostos, vendo tudo o que tinha visto em todas as escolas que havia frequentado. A excitação dos espectadores em uma luta de gladiadores. A distância cuidadosa mantida por aqueles que não queriam se envolver. A satisfação predatória de valentões que pensavam ter encontrado uma presa fácil. É isso, ele pensou. É aqui que eu faço a escolha. Ele poderia colocar à venda e deixar Jota humilhá-lo na frente de metade da escola. Ele poderia suportar qualquer punição física que eles tivessem planejado, rir disso e talvez ganhar respeito suficiente através do sofrimento para ser deixado em paz pelo resto do ano. Ou ele poderia fazer algo totalmente diferente. Na verdade, Marcos disse, sua voz ecoando claramente sobre a música, eu tenho uma ideia melhor. A sala ficou em silêncio. Até a música pareceu desaparecer ao fundo. E se tornarmos isso mais interessante? Marcos continuou, arregaçando as mangas de sua camisa de flanela com casualidade deliberada. E se jogarmos um jogo diferente? A expressão confiante de Tiago vacilou ligeiramente. Que tipo de jogo? Marcos sorriu pela primeira vez desde que chegou à festa. Não era um sorriso particularmente amigável. Vamos chamá-lo de consequências. Antes que alguém pudesse reagir, Marcos se moveu. Anos de treinamento condensados em um único momento de ação explosiva. Ele avançou, dentro do alcance de Jota, e desferiu um uppercut preciso no plexo solar que levantou Jota do chão e o enviou caindo para trás, no círculo de alunos. Jota atingiu o chão com força e permaneceu ali, ofegando como um peixe fora d'água. A sala irrompeu em caos, gritos, berros, o som de copos de plástico atingindo o chão. Mas Marcos não havia terminado.
Cauã avançou com um soco selvagem que Marcos desviou facilmente, respondendo com uma cotovelada afiada nas costelas de Cauã, seguida por uma joelhada em seu abdômen. Cauã se dobrou e Marcos terminou com um empurrão controlado que o enviou tropeçando para trás no centro de entretenimento. Tiago ficou congelado por um momento, sua boca aberta em descrença. Então a raiva tomou conta e ele avançou com toda a sutileza de um touro furioso. Marcos desviou da investida de Tiago e o pegou com uma rasteira que enviou o astro do time de futebol americano caindo no chão. Antes que Tiago pudesse se recuperar, Marcos estava em cima dele, um joelho pressionado no peito de Tiago e seu antebraço na garganta de Tiago. Não o suficiente para sufocá-lo, mas o suficiente para deixar o ponto cristalino. É assim que vai funcionar, Marcos disse calmamente, sua voz de alguma forma ecoando em todos os cantos da sala, repentinamente silenciosa. Você vai me deixar em paz. Você não vai mexer comigo na escola. Você não vai sussurrar sobre mim nos corredores. Você não vai me olhar engraçado. Você vai fingir que eu não existo. Tiago lutou fracamente contra o aperto de Marcos, seu rosto vermelho de esforço e humilhação. Você me entende? Marcos continuou. Porque se você não entender, se você decidir que quer continuar jogando esses joguinhos, eu prometo a você que não vai terminar bem para você. Isso foi eu sendo legal. Tiago assentiu freneticamente, incapaz de falar com o antebraço de Marcos em sua garganta. Marcos se levantou e olhou ao redor do círculo de rostos atordoados. Jota ainda estava no chão, agarrando seu estômago e fazendo pequenos sons de choro. Cauã estava sentado contra a parede, segurando suas costelas e olhando para Marcos com uma mistura de medo e descrença. Mais alguém quer jogar um jogo? Marcos perguntou em tom de conversa. O silêncio se estendeu por vários segundos, antes que alguém no fundo da sala começasse a aplaudir. Então, outra pessoa se juntou. Em poucos momentos, metade da sala estava aplaudindo, enquanto a outra metade permanecia em silêncio chocado. Marcos endireitou sua camisa, passou a mão pelo cabelo e caminhou em direção à porta da frente. Ele parou na soleira e olhou para trás, para Tiago, que estava sentado, mas ainda lutando para recuperar o fôlego. Obrigado pela festa, Marcos disse. Eu me diverti. Na manhã seguinte, segunda-feira, a Getúlio Vargas parecia diferente. Marcos notou isso imediatamente ao entrar pelas portas da frente. A mudança sutil na energia, a maneira como as conversas paravam quando ele passava, os acenos respeitosos de alunos que antes o ignoravam completamente. Ele não era mais invisível. No corredor onde Tiago o havia confrontado pela primeira vez 3 semanas antes, Marcos se viu caminhando pelo centro em vez de ao longo das paredes. Os alunos se afastavam naturalmente, não por medo exatamente, mas por um respeito recém-descoberto pelo espaço pessoal que não existia antes da noite de sexta-feira. Tiago estava em seu armário, movendo-se cuidadosamente e evitando contato visual. Jota e Cauã o flanqueavam como sempre, mas sua postura era diferente. Defensiva, em vez de agressiva, diminuída em vez de ameaçadora. Quando Marcos passou por eles, Tiago olhou brevemente. Seus olhos se encontraram por apenas um momento, e Marcos viu algo que nunca tinha visto ali antes. Reconhecimento. Não amizade, nem mesmo particularmente amizade, mas o reconhecimento de uma pessoa que entendia exatamente onde estava com a outra. Tiago assentiu ligeiramente. Marcos assentiu de volta. Não era um pedido de desculpas, mas era aceitação. Durante o almoço, Marcos foi abordado por alunos com quem nunca havia falado antes. Sara Martins, de sua aula de história, perguntou se podia se sentar à mesa dele. Davi Kim, de química, perguntou sobre seu fim de semana. Raquel Torres, de literatura, convidou-o para um grupo de estudos na quinta-feira. Pela primeira vez, desde que chegou a Getúlio Vargas, Marcos não almoçou sozinho.
Então, Sara disse enquanto desembrulhava sua salada: "Eu ouvi dizer que você sabe artes marciais." Marcos mordeu seu sanduíche e considerou sua resposta. "Eu sei algumas coisas." "Isso é tão legal", Davi disse. "Há quanto tempo você treina?" "Desde que eu era pequeno. Meu pai me ensinou." Raquel se inclinou para a frente com interesse. "Ele é professor de artes marciais?" "Ele era um lutador profissional", Marcos disse simplesmente. "Agora ele treina." "Isso explica muita coisa", Sara disse com um sorriso. "Tiago e seus amigos têm andado por aí como se tivessem visto um fantasma." Marcos sentiu uma leve pontada de preocupação. "As pessoas estão com medo de mim agora?" Os três trocaram olhares e Davi falou: "Honestamente, algumas pessoas estão, mas não de um jeito ruim, sabe? Mais como respeito misturado com medo. Como se soubessem que você poderia machucá-la se quisesse, mas não o faria a menos que lhe dessem um motivo." "Tiago mereceu", Raquel acrescentou. "Ele tem intimidado as pessoas desde o ensino fundamental. Alguém precisava colocá-lo em seu lugar." "Eu não queria machucar ninguém", Marcos disse calmamente. "Eu só queria que eles me deixassem em paz." "E agora eles vão", Sara disse com satisfação, "junto com todos os outros que poderiam estar pensando em mexer com você." Nas semanas seguintes, Marcos se viu se estabelecendo em seu novo status na Getúlio Vargas. Professores que mal o notavam antes, agora se lembravam de seu nome. Alunos em suas aulas o incluíam em projetos em grupo, sem serem solicitados. Os corredores que antes pareciam território hostil se tornaram simplesmente lugares para caminhar entre as aulas. Tiago e seus amigos mantiveram distância, mas não havia tensão contínua. Se alguma coisa, Tiago parecia quase aliviado por ter a decisão tomada por ele. Sem a necessidade de constantemente estabelecer e manter o domínio, ele parecia estar descobrindo outros aspectos de sua personalidade, juntando-se ao clube de debates, voluntariando-se para o programa de tutoria da escola, até mesmo sendo agradável com alunos do primeiro ano. Marcos nunca descobriu se a transformação de Tiago era genuína ou simplesmente estratégica, mas ele descobriu que não se importava particularmente. O importante era que funcionava. Uma tarde, cerca de um mês após a festa, Marcos estava saindo da escola, quando notou um grupo de alunos mais velhos cercando um aluno do primeiro ano perto dos paraciclos. O garoto era pequeno e parecia nervoso, agarrando sua mochila como um escudo, enquanto 3 alunos mais velhos faziam exigências cada vez mais agressivas por seu dinheiro do lanche. Marcos parou na borda do estacionamento, observando a cena se desenrolar. Este não era problema dele. O aluno do primeiro ano teria que encontrar seu próprio caminho, assim como Marcos tinha. Assim como todos faziam eventualmente. Mas enquanto ele observava o rosto do garoto, o medo, a humilhação, a esperança desesperada de que alguém, qualquer um, pudesse intervir. Marcos se viu lembrando como era comer sozinho, caminhar pelos corredores como um fantasma, ir dormir com raiva e acordar temendo o dia seguinte. "Ei!" Marcos gritou, aproximando-se do grupo com confiança casual. "O que está acontecendo aqui?" Os 3 alunos mais velhos se viraram para ele, e Marcos viu o reconhecimento cintilar em seus rostos. Sua reputação, aparentemente, havia se espalhado além do círculo imediato de Tiago. "Nada, Ribeiro", um deles disse rapidamente. "Apenas conversando com nosso amigo aqui sobre o dever de casa." Marcos olhou para o aluno do primeiro ano, que estava olhando para ele com a expressão de alguém que acabara de ver um milagre. "É isso mesmo? Você precisa de ajuda com o dever de casa?" O garoto assentiu freneticamente. Sim, eu realmente preciso de ajuda com matemática." "Ótimo", Marcos disse, colocando um braço em volta dos ombros do aluno do primeiro ano. "Eu sou muito bom em matemática. Por que não vamos trabalhar nisso na biblioteca?" Os 3 alunos mais velhos trocaram olhares, claramente querendo objetar,
mas não querendo desafiar Marcos diretamente. Após um momento de silêncio estranho, eles vagaram em direção ao estacionamento dos alunos, murmurando em voz baixa sobre cuidar de seus próprios negócios. Obrigado, o aluno do primeiro ano disse calmamente enquanto Marcos o conduzia em direção ao prédio da escola. Eu sou o Tomé Reis, Marcos Ribeiro, e você não precisa me agradecer. Sim, eu preciso. Tomé insistiu. Esses caras têm me incomodado por semanas, pegando meu dinheiro do lanche, me empurrando, me fazendo fazer o dever de casa deles. Eu estava começando a pensar em mudar de escola. Marcos parou de andar e olhou para Tomé seriamente. Escute-me. Você não pode deixá-los te expulsar. Esta é sua escola também. Você tem tanto direito de estar aqui quanto eles. Fácil para você dizer. Tomé respondeu com um sorriso fraco. Você não tem medo de ninguém. Marcos ficou quieto por um momento, considerando como responder. Eu tenho medo de muitas coisas, ele disse finalmente. Mas eu tenho mais medo do que acontece quando você deixa as pessoas te pisarem. Não melhora se você fugir, apenas te segue para o próximo lugar. Tomé assentiu pensativamente. Então, o que eu faço? Eu não posso lutar como você pode. Lutar nem sempre é a resposta, Marcos disse, embora ele reconhecesse a ironia da afirmação. Às vezes é, mas geralmente existem outras opções. Conte a um professor, conte aos seus pais, faça barulho, consiga ajuda, não sofra em silêncio. E se nada disso funcionar? Marcos sorriu ligeiramente. Então você vem me procurar. 3 meses após o início do ano letivo, Marcos havia encontrado seu equilíbrio na Getúlio Vargas. Ele tinha amigos agora. Amigos de verdade, não apenas pessoas que tinham medo de cruzá-lo. Suas notas eram sólidas, seus professores o respeitavam e o estresse diário de navegar em território hostil havia evaporado. Ele ainda treinava todas as noites em seu quarto, mantendo as habilidades e a disciplina que seu pai lhe havia ensinado. Mas agora parecia mais meditação do que preparação para a guerra. A transformação não o havia transformado em uma pessoa diferente. Ela simplesmente o havia permitido se tornar mais plenamente ele mesmo. A confiança silenciosa sempre esteve lá, enterrada sob camadas de postura defensiva e instintos de sobrevivência. Agora, ela poderia surgir naturalmente, sem a necessidade constante de provar ou proteger nada. Tiago passou por ele no corredor naquela tarde, e eles trocaram seu habitual aceno breve de reconhecimento. Sem palavras, sem drama, apenas 2 pessoas que se entendiam perfeitamente e haviam encontrado uma maneira de coexistir no mesmo espaço. Enquanto Marcos se dirigia ao seu armário no final do dia, ele refletiu sobre a estranha matemática do respeito. Lutar contra Tiago e seus amigos não o havia tornado mais violento. Na verdade, havia tornado sua vida mais pacífica. Defender-se não o havia transformado em um valentão. Isso lhe deu a liberdade de ser gentil. A lição não era que a violência resolvia problemas, mas que, às vezes, recusar-se a ser uma vítima era a única maneira de interromper o ciclo de vitimização. Tomé Reis apareceu ao seu lado enquanto Marcos reunia seus livros para o dia. Ao longo do mês passado, o aluno do primeiro ano havia se tornado mais confiante, caminhando mais alto e falando na aula. Os 3 alunos mais velhos não o incomodaram desde aquele dia no estacionamento. Ei, Marcos, Tomé disse, você está indo para casa? Sim, apenas pegando minhas coisas. Legal. Quer comer um hambúrguer ou algo assim? Eu pago como um agradecimento por toda a ajuda com matemática. Marcos sorriu. Claro, mas você não me deve nada. Eu sei, Tomé disse, mas eu quero. Enquanto eles saíam da escola juntos, Marcos sentiu algo que não experimentava há anos. Contentamento. Não felicidade exatamente, mas um profundo senso de estar exatamente onde ele pertencia, exatamente quem ele deveria ser. Os valentões haviam feito sua escolha quando decidiram atacar o novo garoto quieto.
Eles haviam assumido que o silêncio significava fraqueza, que ficar sozinho significava que ele estava com medo. Eles estavam errados, e agora todos sabiam disso.